Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador, Yahushua, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que crê em mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê, meu querido e minha querida? Você que ligou esse vídeo agora, nesse exato momento, você crê nessas palavras? Essas palavras não são minhas. Essas palavras não são de homem nenhum aqui na terra, mas essas palavras são do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo em carne, aquele que saiu da sua glória e se materializou, ou seja, se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu de uma virgem, da Virgem Maria. E ele nasceu aqui, ele viveu aqui nessa terra, e aos 30 anos de idade ele iniciou o seu ministério. Ele iniciou o ministério de pregação que durou 3 anos. Você crê nesse Senhor? Você crê em Yahushua? Ou Yahushua? Ou Yeshua? Conforme muitos pronunciam o nome do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, aquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus Criador dos céus e da terra, do teu Criador e do meu Criador. Você crê nele? Você recebeu ele como teu Salvador? Você crê de coração, lá no fundo do teu coração, você anda com ele todos os dias? Ou você é apenas um ser religioso? Você é uma pessoa que tem uma religião evangélica, uma religião católica ou muçulmana, ou você é um religioso apenas, você defende uma religião, ou você anda com Jesus todos os dias da tua vida? Você tem Jesus, você defende o evangelho de Jesus, ou você defende um nome denominacional, uma denominação, uma religião? Você defende uma religião, ou você defende o nome santo de Jesus Cristo, Yahushua, do único, do eterno, daquele que veio ao mundo em carne para nos salvar, que ressuscitou, morreu uma morte rude de cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo, e intercede por nós aqui na terra. Você crê nele? Você tem certeza que você crê nele no teu coração? Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você crê nele, saiba que você tem a vida eterna, porque ele que disse isso. O que eu acabei de dizer agora no início, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Foi o único que disse isso. Em toda a história da humanidade, você não vê nenhum homem, nenhum líder dizer essas palavras. Porque ele, Yahushua, Jesus Cristo, é o único que pôde e pode dizer essas palavras. Porque ele veio ao mundo para nos trazer a vida eterna. E essa vida está nele. Não numa religião, não numa igreja, não num nome de igreja, não. A igreja, ela já tem um nome. A igreja somos nós. A igreja é todo aquele que crê em Jesus Cristo. A igreja, se você recebeu Jesus, você faz parte da igreja verdadeira. E não de organizações religiosas. Mas creia, ande com ele a todos os momentos da sua vida. Hoje mesmo eu tive uma experiência. Eu prego o evangelho todos os dias da minha vida. Todos os dias. Olha só, eu levanto, quando eu morro e ressuscito, todos os dias nós provamos isso, né? É como se fosse a morte. Nós dormimos e depois de 6, 7, 8 horas acordamos, né? E vivemos aquela vida novamente. Então todos os dias, assim que eu levanto, eu dobro o meu joelho e obedeço ao Senhor Jesus quando ele diz, né? Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto com o Pai. Então todos os dias eu dobro o meu joelho, eu oro ao Senhor, eu adoro ao Senhor Jesus Cristo e saio para a rua, vou trabalhar, né? E durante o meu trabalho, durante o meu caminhar na rua, eu deparo com muitas pessoas, sempre estou deparando com pessoas diferentes, eu estou sempre com a ajuda do Senhor ministrando a sua santa palavra, pregando a verdade do Evangelho.
Deus me botou, Jesus me chamou para a defesa do Evangelho e não defesa de denominações ou de rótulos de denominacionais. Mas a todo momento, todos os dias da minha vida, eu tenho pregado, anunciado a palavra para muitas pessoas. Você pode ter certeza disso. E hoje, pregando o Evangelho, eu fui abordado por um casal de uma denominação chamada Igreja Batista. Interessante que, ao ser abordado, eu comecei a pregar a palavra e eles me questionaram, e começamos a conversar e foi tocar no assunto do dízimo. Interessante que a esposa desse irmão, ela falou, não, o dízimo é bíblico, tem que dar o dízimo, aquela coisa. Eu estava até anunciando e falando, olha, o dízimo foi uma ordenança da velha aliança, das leis que foram aberrogadas com a nova aliança. Dízimo era uma lei que era para os judeus, dízimo nunca foi dado em dinheiro, dízimo sempre foi dado em alimentos. Isso tudo já passou, ninguém tem que cumprir essas leis. Pastores que pregam essas leis é porque ou não conhecem ou estão enganando as pessoas, enganando os irmãos, as irmãs. Se conhecem, né? Estão enganando os irmãos e as irmãs e não estão pregando a verdade. Aí eu fui ministrar sobre isso. Interessante, meu querido e minha querida, que essa senhora ela ficou tão irada comigo que parecia que ela só faltou me agredir, de tanta raiva que ela ficou. Ela falou, não, mas o dízimo está escrito lá, não sabia nem onde estava escrito, né, sobre a lei do dízimo. Aí eu tive que falar para ela, não, minha senhora, o dízimo está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3. Aí mostrei, ela leu a Bíblia ali, então tem que dar o dízimo e tudo, aquela coisa toda. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, como Jesus habita em nós, no Espírito Santo. Aí o Senhor me fez fazer uma pergunta para ela. Eu falei, vem cá, minha senhora, a senhora falou que tem que dar o dízimo, né? E a senhora dá o dízimo? E a senhora dá o dízimo? Eu fiz a pergunta para ela, a senhora dá o dízimo? Seja sincera, e nós estamos diante de Jesus, diante do Senhor que está vivo. A senhora dá o dízimo de tudo que entra na sua mão? Aí ela olhou para mim, irada, e falou para mim, não dou o dízimo. Eu falei, então como é que a senhora está defendendo uma lei que a senhora nem mesmo pratica? Então se a senhora não dá o dízimo, a senhora está roubando a Deus, porque pelo que está em Malaquias 3,10, quem não desse o dízimo estava roubando a Deus. E ela ficou furiosa, aí você está falando que sou ladra e tudo. Eu falei, não, a senhora que está dizendo com a sua boca. Então, meu querido, minha querida, a ignorância é muito grande no meio evangélico, mas o culpado, né, nem tanto essas pessoas, mas elas foram doutrinadas desse jeito, foram ensinadas errado. E nós temos que pregar a palavra, anunciar o evangelho a todo momento. Então, creia em Yahushua, creia no Senhor Jesus. Quando eu falo crer em Yahushua, é Jesus. Na nossa língua, no português, Yahushua é Jesus. Jesus é o Senhor, é o Eterno, é o nosso Salvador, é o Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus conosco. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. E conforme eu citei esse exemplo agora, essa irmã ignorante que falou que tinha que dar o dízimo e tal, defendendo tanto dízimo, ela mesma não dava. Tem muitas pessoas assim, se tornam os verdadeiros fariseus evangélicos. Fariseus, os hipócritas, que falam uma coisa, defendem uma coisa que eles mesmos não praticam, né? Porque foram doutrinados errado, ensinados errado. E o mais importante é crer. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Aquele que crê em Jesus, não deixe tua mente ficar confusa, mas busca o Senhor no teu aposento. Quando você levantar, conselho de irmão, de amigo, né? Quando você levantar, primeira coisa que você deve fazer é dobrar teu joelho dentro do teu quarto. Levantou, dobra teu joelho e ore ao Senhor. Ore ao Senhor, faça uma oração ao Senhor Jesus. Fala para Ele que você o adora. Agradeça a Ele porque você crê nele. Agradeça a Ele pela vida eterna que Ele já te deu. Agradeça a Ele. Fala, te agradeço pela vida eterna, Senhor Jesus, que o Senhor já me deu lá na cruz do Calvário, quando o Senhor derramou o seu sangue e disse,
e o Senhor falou, está tudo consumado. Pai, está tudo consumado. Quer dizer, foi consumado. Tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Agora, o que nós temos que fazer é somente crer em Jesus. Crer em Jesus. Adorá-lo como Senhor. Então, quando você levantar, dobre seu joelho, adore ao Senhor, creia no Senhor Jesus e não se deixe enganar, não se deixe ser confundida pelos lobos disfarçados de ovelha, que são muitos por aí, muitos, são poucos não, são muitos. Não se deixe enganar pelos lobos disfarçados de ovelhas, pelos falsos pregadores, pelos falsos ministros do Evangelho. Mas busque a Deus em oração, examine as Escrituras, creia no Senhor Jesus e você será salvo. E no dia final, você irá ouvir aquela palavra maravilhosa: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Sabe para quem é essa promessa? É para mim, ó, e é para você que crê em Jesus. É para mim e é para você que crê no Senhor Jesus. Essa notícia maravilhosa é para nós. O Eterno, o Senhor Jesus, que fala que olha só o nome de Yahushua. Olha só o nome que ele tem. Conselheiro é um dos nomes. Pai da eternidade. Príncipe da paz é outro nome que ele tem. Deus forte. O grande eu sou. Né? Eu sou o que sou. Vem para Moisés, eu sou o que sou. Deus conosco, né, que significa Emanuel, significa Deus conosco. Jesus, tudo isso é o nome do Senhor, do Eterno. Esses são nomes do Senhor. Mas a essência é você ter o Espírito Santo habitando em você e você andar em santidade com o Senhor, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa senhora mesmo de hoje, por exemplo, ela ficou tão irada que só voltou a me agredir, a violência, né, tanta raiva, tanto ódio, uma coisa que ela mesma não pratica. E são muitos assim que estão dentro de congregações, de igrejas, seja lá o nome que for, são muitos que estão sendo enganados dentro de congregações. Enganados por falsos líderes, falsos profetas, homens que não têm interesse de pregar o verdadeiro evangelho. Porque se eles pregarem, as pessoas serão livres. As pessoas andarão livres na terra, serão muito mais felizes, porque elas estarão andando com Jesus todos os dias, a todo momento de suas vidas. Então que o Espírito Santo venha te orientar e venha falar mais profundo no teu coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Yahushua, o Senhor, eterno, para sempre.